tudo bem? Gente, então como combinamos, né, agora a gente vai rever um pouquinho do NOx, tá? Eu sei que vocês já tiveram isso no primeiro ano, só que, né, vamos dar uma revisada principalmente para trabalhar a nomenclatura de ácidos e bases, principalmente ainda as de ácidos, tá? Gente, então, há diversas maneiras de calcular o NOx, tá? Eu vou relembrar com vocês o jeito que eu acho mais fácil e tal, que eu faço, mas tem regra do chiqueirinho, da cadeia, mas o que é, né, válido para todos os modos de calcular o NOx é saber os elementos que tem NOx fixo. Isso, gente, é fundamental, tá? É um pouco de memorização, mas tem que saber. Então, o que é importante aqui? Os elementos do grupo 1, os metais alcalinos, vão ter NOx, né, carga. Aqui quando eu falar NOx ou carga, a gente vai ser a mesma coisa, tá? NOx, então, do grupo 1, os elementos têm NOx mais 1. O grupo 2, gente, metais alcalinos terrosos, tem valor de NOx mais 2, tá? São fixos, sempre. Aí, gente, lá no meio da tabela tem essa escadinha aqui, que é o Ag, a prata, o zinco e depois o alumínio. Esses três elementos, gente, também eles têm NOx fixo. A prata é mais 1, o zinco é sempre mais 2 e o alumínio sempre é mais 3. Gente, hidrogênio é mais 1, tá? Oxigênio é menos 2. Quando é que o oxigênio não é menos 2? Quando é peróxido, tá? Quando a gente trabalhar os óxidos, a gente vai ver essa particularidade aqui, quando é que o oxigênio não é menos 2. Mas, para nós aqui, por enquanto, vai ser sempre menos 2. E aqui, gente, eu coloquei um asterisco, que existe uma regra que os elementos do grupo 15, que é o grupo lá do nitrogênio, 16, que é o grupo do oxigênio, e o 17, lá que começa com o flúor, eles têm NOx, respectivamente, menos 3, né, o 15, menos 2, o 16, menos 1, o 17, quando estão em compostos binários, ou seja, somente dois elementos, e aparecem mais à direita da fórmula, tá, gente? É só nesse caso aqui. Quando não tá nesse caso, ele tem NOx variável, tá? Então, por exemplo, quando o enxofre, ó, H2S, é binário, tem dois elementos e tá mais à direita. Então, o enxofre ele é do grupo 16, o NOx dele é menos 2. Por exemplo, FeCl3, tá? O Cl, né, é do grupo 17, tá num composto binário, porque só tem ferro e cloro, aparece mais à direita da fórmula, então o NOx dele é menos 1. Nesses casos, tá, gente, quando não obedece essa regra aqui de ser composto binário e aparecer mais à direita, o NOx desses elementos é variável. Claro, não o oxigênio, que o oxigênio é sempre menos 2, exceto quando é peróxido. Mais uma coisinha pra gente lembrar, pessoal. Elementos quando estão em substância simples, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, só Na, ou O2, ou Fe, H2, o que significa, gente? Essa substância, esses elementos, quando estão em substância simples, tem sempre NOx igual a 0. Ah, mas o Na não está no grupo 1, então não é mais 1. É, gente, quando está em composto. Quando está como substância simples, não. O NOx é 0. Mesma coisa para o oxigênio e para o hidrogênio. Os NOx deles são fixos, né, menos 2 e mais 1, quando estão num composto. Quando eles estão sozinhos, né, formando substância simples, o NOx deles é 0. Para nós, gente, o que é mais importante agora? Saber calcular o NOx dos elementos centrais, dos ácidos, né, e também alguns elementos lá das bases que é bem tranquilo, tá? Então, gente, vou começar a dar exemplos e aí mostrar, né, o jeito que eu calculo o NOx. Se vocês quiserem, né, quem não lembrar aí outro jeito, vocês me acompanham e façam que nem eu, tá? Quem já, né, tá craque em NOx, aí continua fazendo aí, se por acaso faz de outro jeito. Então, pessoal, vamos começar calculando o NOx do H2SO4. Então, gente, o que é importante aqui? A gente quer saber o NOx do S. Por quê? Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eles, né, têm NOx fixo. O hidrogênio a gente sabe que mais 1 e o oxigênio é
menos 2. Quem nos interessa aqui é o NOx do enxofre, que a gente não sabe. Ah, mas o enxofre não está não tá no grupo 16, então o NOx dele não é menos 2. Não, gente, porque aqui o enxofre não está num composto binário. Tem 3 elementos nessa fórmula, certo? Então, como é que a gente vai fazer para calcular o NOx, tá? A gente vai fazer uma equação simples. Por quê? Se a gente não sabe o NOx do enxofre, ele é o nosso X. Então, vamos descobrir qual é o NOx dele. Como, gente? Fazendo uma equaçãozinha bem simples. A gente vai pegar o número de átomos que tem de cada elemento e multiplicar pelo seu NOx. Então, no H2SO4 temos 2 átomos de hidrogênio. E sabemos que o átomo de hidrogênio tem NOx mais 1. Então, 2 vezes mais 1. Mas, o NOx do enxofre é o que a gente quer saber. Então, né, ele é o nosso X, só tem 1, então é mais X. O que é importante aqui, gente? Se eu tivesse, por exemplo, H2S3, daí seria 3X, tá? Não é o caso aqui, então é só X. Mais 4, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio, vezes o NOx dele, que é menos 2, tudo isso, gente, vai se igualar a 0, tá? A soma de todos os NOx multiplicado pelo número de átomos do elemento tem que dar 0. Então, pessoal, agora é só resolver, né? Matemática básica. 2 vezes mais 1 mais 2, mais x, 4 vezes menos 2, cuidado o sinal aqui, dá menos 8, tudo isso vai dar 0. Número para um lado, letra para o outro, fica x igual, passa para o lado diminuindo, né? Mais 2 fica menos 2, menos 8 fica mais 8. X, nesse caso, vai ser mais 6. Então, o NOx do enxofre no H2SO4 é mais 6. E aí, gente, né, quem já viu a aula de ácidos, quem vai ver daqui a pouco, vimos que quando o NOx do elemento central de um ácido, de um oxiácido, né, é mais 6, a terminação é ico e não tem prefixo. Então, por isso que esse daqui é o ácido sulfúrico. Tá? Vamos fazer outro exemplo de ácido também, tá? A gente vai trabalhar mais com os ácidos, que é o que mais nos interessa. HNO2. Então, mesma coisa, tá? A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do O é menos 2. O que nos interessa saber é o NOx do nitrogênio. Então, aqui a gente só tem um hidrogênio. Então, vai ficar 1 vezes mais 1, mais x, porque é o que a gente não sabe, é o NOx do nitrogênio, mais 2 vezes menos 2, tudo isso vai ser 0. Mais 1 mais x, menos 4 igual a 0, passa para o outro lado, menos 1 mais 4, x igual a mais 3. Então, nessa molécula aqui, o NOx do N é mais 3, por isso, né, que o nome dele é ácido nitroso, tá? Então, mais 3, a terminação fica oso, não tem prefixo também. Tá, gente? Então, aqui 2 exemplos de ácidos de como que a gente descobre o NOx. Lembrem que tem que igualar a 0. Gente, só para relembrar vocês, quando é que a gente não vai igualar a 0? Quando a gente estiver trabalhando com um íon. Então, por exemplo, gente, se eu tenho, né, se eu tenho, por exemplo, Fe mais 2. Então, aqui, gente, o Fe, por mais que ele esteja sozinho, ele tá como um íon. Então, a NOx dele, nesse caso, é mais 2, a carguinha dele. Agora, gente, se eu tenho isso daqui, ClO4 menos. Então, aqui eu tenho um ânion. Eu sei que a carga do oxigênio é menos 2. Eu quero saber qual é a carga do cloro. Só que agora, gente, eu tenho que a carga
do íon é menos 1, né? Quando só menos, fica menos 1. O que eu vou fazer, gente? Eu vou ao invés de igualar a 0 para descobrir o NOx do cloro, eu vou igualar a carga desse íon. Então, vai ficar X, que é o NOx do cloro que eu não sei, mais 4 vezes menos 2, que é o número de átomos de oxigênio, vezes a carga do oxigênio. Agora, ao invés de igualar a 0, eu vou igualar a menos 1. Então, X menos 8 igual a menos 1, X igual a menos 1 mais 8, a carga do cloro aqui é mais 7, tá? Então, né, cuidado com isso, que sempre quando não for um íon, vai ter que igualar a carga do íon para descobrir o NOx do elemento. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer agora, gente, uma base, tá? Mas base é bem tranquilo, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece. Então, vou colocar aqui FeOH3. Então, fazendo daquele jeitinho. Eu sei o NOx do O, que é menos 2, e sei o NOx do hidrogênio, que é mais 1. O que eu não sei? O NOx do ferro. Então, o ferro é o meu X. Então, fica X mais. O que acontece? Esse 3, gente, ele vai multiplicar tanto O quanto o H, porque tem parênteses. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, que é a carga do oxigênio, mais 3 vezes mais 1, tudo isso é 0. Fazendo aqui, gente, x menos 6 mais 3 igual a 0, x igual a mais 6 menos 3, x igual a mais 3. Gente, o NOx do ferro aqui deu mais 3. Esse númerozinho que tá aqui é 3, tá, pessoal? Então, para ver o NOx, né, do cátion aqui, do elemento, em uma base, não é necessário fazer tudo isso. Vai ser sempre o númerozinho que está aqui no lado do OH. Então, FeOH3 é porque a carga do ferro é mais 3. Outro exemplo, CuOH. Se não tem nada aqui no lado do OH, é porque a carga do cobre é mais 1, tá, gente? É sempre assim. Então, para as bases, pessoal, não tem dificuldade, tá? É sempre só ver o númerozinho que aparece no lado do OH. Os ácidos, sim, que na maioria das vezes, né, vai ter que fazer a continha ali para descobrir o NOx do elemento central. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, gente, que nem precisa ser de um ácido. Mas se eu tiver assim, ó, P2O5. Então, eu tenho, né, o oxigênio, eu sei que o NOx dele é menos 2, então eu quero descobrir o NOx do fósforo. O que eu vou ter que cuidar aqui só, né, gente? Isso daqui é o meu X, eu não sei. Aqui eu tenho 2 átomos de fósforo, então para eu descobrir o NOx, eu vou ter que multiplicar 2x mais 5 vezes menos 2, tudo isso vai ser 0, tá? Então, aqui fica 2x menos 10 igual a 0, x, aliás, 2x, né, igual a 10, mais 10, x igual a mais 10 dividido por 2, o NOx do fósforo, nesse caso, vai ser mais 5, tá, pessoal? Então, né, quando aparecer o número aqui, tem que multiplicar pelo x. E é isso, gente, tá? Saber calcular o NOx é fundamental. Agora, daqui a pouco contigo, vocês vão ver a eletroquímica, as reações redox também, de oxirredução é importante. E aqui, principalmente para a nomenclatura dos ácidos, tá? Então, gente, é sempre igual a 0. Só não vai ser igual a 0 se tu estiver calculando o NOx de um íon, que daí vai ser igual a carguinha dele, né? Certo, queridos? É isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Então, deem uma treinada, peguem aí umas substâncias, vão descobrindo NOx de quem não tem, né? Quem não é fixo, tem NOx variável, para vocês treinarem e verem se conseguiram entender. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Um beijinho para vocês.